Olá! Novamente estamos aqui para enfatizar a importância da comunhão com Deus, do amanhecer com Deus e de priorizar a primeira hora do dia para buscar em oração as bênçãos de Deus para aquele dia, né? Então é um prazer para mim estar aqui contigo mais uma vez. Quero dizer para você que a palavra de Deus, a Bíblia, será aberta para nós ouvirmos a voz de Deus mais uma vez. Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre a oração da fé. E antes da gente ler a palavra de Deus, eu quero citar para você aqui um texto muito interessante que fala sobre esse assunto. O texto, ele se encontra no livro Grande Conflito, na página 525, que diz assim: faz parte do plano de Deus conceder-nos, em resposta à oração da fé, aquilo que Ele não outorgaria se não pedíssemos assim. Então, esse pensamento, esse texto, ele me fez pensar um pouquinho. Faz parte do plano de Deus responder às orações daqueles que pedem. Mas se você não pedir, Deus não dará. Por isso, hoje eu quero enfatizar para que você peça a Deus. Lembra da agenda? Hoje você vai colocar na agenda não só as atividades, mas você vai anotar aqui os seus pedidos. Vai colocar aqui quais são as suas necessidades primárias. Algumas necessidades são mais simples, outras um pouquinho mais complicadas, outras talvez impossíveis de se alcançar humanamente falando. Mas eu quero desafiar você para escrever e ao longo desse dia, ao longo da semana, ao longo do mês, orar por esses pedidos todos os dias. Pode ser? Então, agora vamos abrir a palavra de Deus e nós vamos ouvir a voz do Senhor Jesus. O texto que eu quero ler contigo primeiro é o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Aqui diz assim, Hebreus 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que é fé? Fé é muito mais do que um conhecimento teórico. Fé é muito mais do que simplesmente uma religião. Fé é muito mais do que simplesmente um sentimento. Fé, eu gosto de definir a palavra fé como relacionamento. Fé é relacionar-se com o doador da fé, Jesus Cristo, é conhecê-lo pessoalmente, é andar com ele dia a dia, é fazer parte do meu cotidiano conversar com Jesus Cristo. E é nesse contexto de relacionamento que Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você gostaria de ter esse relacionamento? Confiar em Deus de tal forma, entregar a vida a Deus de tal forma que Ele passa a ser parte da sua existência, a ser parte essencial da sua vida? Bom, quando Jesus Cristo é o nosso amigo assim, então Ele está disposto e vai nos abençoar. E a sua bênção é muito mais do que conceder respostas a pedidos, mas a sua bênção será a bênção da paz, a bênção da alegria incomensurável, a bênção da esperança. Mas, além disso, Ele ainda responde às nossas orações, atendendo aos nossos pedidos. Quer ver? Aqui em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nós temos uma declaração do próprio Jesus muito interessante. Mateus, capítulo 7, versos 7 e 8. Diz assim, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e quem bate, a porta será aberta. Olha que certeza! Jesus afirma categoricamente aqui que está disposto a abrir a porta para você. A porta pode ser a porta das oportunidades, a porta
das soluções para os problemas que você está passando, mas acima disto, a porta aqui é Deus se colocando à disposição para lhe ouvir. Não é interessante? Então, meus amigos, eu quero ler para você um texto muito legal aqui, que eu anotei aqui, ó. Esse texto eu copiei do guia de estudo da Bíblia chamado Lições da Bíblia. E diz o seguinte: a oração é uma forma de ajudar a esvaziar a pessoa de si mesma. É um modo de morrer diariamente. É um jeito de restabelecer a ligação com Deus. Em nível muito pessoal, uma forma de se lembrar de que você não pertence a si mesmo e de que foi comprado por preço. E de que, se fosse deixado por si mesmo, seria arruinado e morto nesse mundo cheio de poderes e forças que poderiam, em um instante, esmagar você no pó. Oração é uma forma de esvaziar a pessoa de si mesma. Sabe, o orgulho tem levado muitas pessoas à ruína. E o orgulho, a vaidade e principalmente a autossuficiência é a razão pela qual nós não buscamos a Deus como deveríamos buscar. E essa busca de Deus, como mencionei aqui, ela começa pela manhã, mas ela se estende ao longo do dia. Se estende ao longo do dia. A fé é necessária para que Deus atenda às nossas orações. Agora, Deus não precisa dela para atender você. É que Ele quer se relacionar contigo. Ele quer estar perto de você todos os dias. Mas Ele sabe das suas necessidades, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe que hoje vai ser um dia difícil para você. Ele sabe que nem tudo é um mar de rosas. E é porque Ele te conhece que Ele assegura. Lá em Mateus 6 ainda, olha só, Mateus capítulo 6, antes eu li o versículo 7 e 8, mas agora eu quero ler para você o capítulo 6. E aqui no capítulo 6, Jesus diz assim, ó, no versículo 6, aliás, desculpa, no versículo 8, não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Deus sabe do que você precisa. Ele conhece você. Ele sabe as suas necessidades, sabe onde você mora, sabe quais são os seus sonhos, sabe quais são as suas vitórias, seus fracassos, suas derrotas. Conhece tudo. Mas então, querido amigo, por que precisamos orar? Por que precisamos orar? Por que precisamos de fé para crer que Deus está nos ouvindo? Sabe por quê? É porque Deus quer se relacionar contigo como um amigo, não simplesmente como um garçom. É, garçom. Você já foi num restaurante, não é? Com certeza. E ali há vários garçons. O garçom vem até você, você faz um pedido, o garçom anota o pedido ali na caderneta e daqui a pouquinho chega com o pedido que você fez. Não há nenhum relacionamento, não há nenhum contato mais próximo, apenas um contato meramente profissional. O garçom respondendo o seu pedido, atendendo o seu pedido. Deus não é um garçom. Aliás, Deus quer estar bem próximo de você e, para isso, as orações devem ser mais do que apenas pedido. As orações devem ser, primeiro, a entrega da vida a Deus. Segundo lugar, confissão dos pecados. Terceiro lugar, a entrega da família, a tua família, para Deus. Louvor a Deus, adoração a Deus, gratidão a Deus devem estar presentes na sua oração. O pedido deve ser apenas uma parte. E um pedido deve ser não apenas o pedido egoísta, pedido por mim, mas o pedido deve ser aqui pedido pelas outras pessoas.
intercedendo pelos amigos, intercedendo por aqueles que precisam. Assim, a sua oração vai ser ouvida. Então, por que não pegar a sua caderneta e marcar na sua caderneta aqui o nome de pessoas que você ama? Por exemplo, eu anotei aqui família, amigos, estudantes da Bíblia, pessoas com problemas, pedidos, agradecimentos, sonhos. Por que não anotar ali o nome das pessoas que você ama? Amigos, vizinhos e até pessoas que sejam seus inimigos. Então a tarefa de hoje vai ser o seguinte: você vai orar por elas e talvez algumas delas tenham um problema grave, uma doença muito grave, desempregada, etc. Você vai orar entregando elas a Deus, orar intercessoramente e depois vai dizer: Senhor Jesus, eu te agradeço porque a oração foi ouvida. Eu te agradeço porque o Senhor vai cuidar delas. Eu te agradeço porque o Senhor não conhece limites e está disposto a ajudá-las. Vamos fazer isso a partir de agora? Então, se prepara, toma aí alguns segundos que eu vou dar para você aqui nesse momento e ora a Deus. Coloca na presença dele as pessoas que você ama e tenha fé de que Deus vai atuar na vida delas. Mas coloca na vida de Deus a tua vida também, para que Deus haja em você, através de você e por você. Tá bom? Faz isso agora, porque aqui eu gosto de lembrar, primeiro é o reino de Deus.